Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 31 minutos, 6h31. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje uma terça-feira, 7 de fevereiro. Hoje um dia especial, né? Agora 6 horas e 29 minutos. A partir de agora você muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Vamos então aos principais destaques desta edição. Governo anuncia para março o cartão que unifica diversos benefícios sociais. Cadeirante reage à abordagem e atira contra guardas na rodoviária de Jataí. Covid-19, subvariante XBB 1.5 da Omicron é identificada pela primeira vez em Goiás. Sobe para 2.600 o número de mortos em terremoto na Turquia e Síria. Polícia Civil prende na Grande Goiânia suspeitos de usar nomes de promotores para dar golpes. Brasil sofre, mas vence o Paraguai e garante vaga no Mundial Sub-20. Liberação de crédito rural alcança 222,8 bilhões de reais em 7 meses do atual Plano Safra. Saúde de Goiás desativa leitos de Covid após uma redução de 85% de novos casos. Os detalhes destas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de terça-feira para você, 6 horas e 33 minutos. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou nesta segunda-feira o lançamento para março do chamado Cartão do Beneficiário, que deve concentrar direitos como passagens gratuitas de ônibus e metrô, com validade em todo o território nacional. Outros benefícios na lista incluem descontos em farmácias e passagens aéreas. A unificação de diversos benefícios sociais em um único cartão atende exclusivamente os segurados da Previdência Social, como aposentados e pensionistas, ou quem tem direito ao benefício de prestação continuada. O projeto está sendo desenvolvido pelo governo em parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Segundo o ministro, o Banco do Brasil e Caixa vão operacionalizar uma espécie de carteira de descontos com os novos benefícios, além de centralizar os direitos já garantidos, como passagens gratuitas em transporte público ou entrada em cinemas e shows. O ministro citou desconto em farmácias conveniadas, além de passagens aéreas e também em hotéis. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o desbloqueio das contas da deputada federal Carla Zambelli nas redes sociais. Os perfis da parlamentar em várias plataformas estavam desativados desde novembro do ano passado em razão de postagens que continham, segundo o ministro, desinformação sobre o processo eleitoral e apologia à intervenção militar. A decisão de Moraes de reativação das contas é da última quarta-feira. No despacho, o magistrado afirma que houve a cessação da divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Segundo Moraes, a deputada pode voltar a utilizar os seus canais desde que atue dentro da legalidade. Agora, 6 horas e 35 minutos e o Brasil está participando de lançamento global de tecnologia pela primeira vez na história. Quem vai trazer os detalhes desta matéria aqui no Jornal Verde Vale é o Bruno Moreira. Os lançamentos no mercado de tecnologia são cercados de expectativa para fãs do segmento, como no caso dos smartphones. Cada anúncio traz novidades que representam um novo passo na experiência do usuário, mas que nem sempre chegam ao Brasil ao mesmo tempo que em outras partes do mundo. Essa espera deixou de existir pela primeira vez no anúncio global mais recente feito pela Samsung no último dia 1º, como destaca o gerente sênior de produto de Mobile Experience da marca no país, Renato Citrini.
Os smartphones da linha S23 5G já estão disponíveis nas lojas da Samsung e nos principais varejistas do Brasil. Eles têm as cores preto, verde, creme e violeta. Mas também tem cores exclusivas disponíveis apenas para quem vai comprar na loja online da Samsung. São as cores grafite e lima para toda a linha S23 5G e as cores vermelho e azul disponíveis aí exclusivamente para o modelo Galaxy S23 Ultra 5G. De acordo com Citrine, a evolução da linha de smartphones passa pelo design e processamento, além das telas e das câmeras. A linha composta pelo S23 5G, S23 Plus 5G e S23 Ultra 5G conta com uma ação especial de lançamento até o próximo mês. Quem adquirir um desses 3 lançamentos até o dia 5 de março vai receber um upgrade com o dobro da capacidade de memória interna, além de um fone de ouvido sem fio da linha Galaxy Buds 2. Por exemplo, se você comprar um Galaxy S23 5G de 128 GB, você vai receber a versão de 256 GB e o fone de ouvido sem fio Buds 2. Para fazer o resgate desse fone de ouvido sem fio, você vai consultar os detalhes no site samsungpravocê.com.br. A Samsung também lançou nesta segunda-feira a Galaxy Experience em São Paulo. O espaço convida as pessoas a vivenciar os recursos da nova linha, especialmente em relação à câmera, além de outros produtos do ecossistema Galaxy. A Galaxy Experience acontece durante todo o mês de fevereiro no Shopping Eldorado, na capital paulista. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h36 agora, 7h36. E o balanço conjunto de pessoas mortas no terremoto que sacudiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira subiu para mais de 3.600 mortos. O sismo teve magnitude 7,8, segundo o ministro turco da Saúde, e pelo menos 1.000 pessoas morreram na vizinha Síria, de acordo com dados reportados pelo Ministério da Saúde sírio. O secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, expressou desta segunda-feira o total compromisso de apoiar as operações de resgate e ajuda à Turquia e à Síria após esse terremoto de magnitude de 7,8 graus na escala Richter, que com mais de 3.600 mortos até o momento, se tornou um dos mais mortíferos dos últimos tempos. A União Europeia e muitos dos países membros anunciaram envio de ajuda e equipes de resgate. O mesmo foi feito por Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Índia e Ucrânia, além da Grécia, rival histórico da Turquia, que prometeu disponibilizar todas as suas forças de segurança. É o que afirmou o primeiro-ministro Kyrios Mitsotakis. O governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com países das áreas atingidas, está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas por este terremoto. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h37 agora. E um cadeirante reagiu a uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana de Jataí e atirou contra um agente no último sábado. Segundo a corporação, o homem havia acabado de chegar na rodoviária da cidade e precisava ser abordado, pois havia uma suspeita de que ele estaria traficando drogas. No entanto, o suspeito reagiu atirando e, embora não portasse drogas, acabou detido pela ação. Essa é a terceira vez que este homem é preso. De acordo com o relato do GCM, havia a informação de que o suspeito havia saído de Uberlândia, em Minas Gerais, com uma grande quantidade de drogas e que desceria na cidade de Jataí. A operação aconteceu em conjunto com o 15º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Cães e se concentrou nas estradas da cidade. Mas os militares foram informados que o suspeito já havia chegado na rodoviária. A GCM disse que, ao perceber que seria abordado pelos guardas, o suspeito simplesmente pegou um revólver calibre 38 e atirou 4 vezes contra um agente, mas que este não foi atingido. Após concluir a abordagem, a revista não foi localizado nenhuma droga com o homem. Contudo, foi verificado que havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, expedido anteriormente pela Polícia do Distrito Federal. E Goiás confirmou o primeiro caso da subvariante XBB 1.5 da Omicron, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia.
A pasta informou que a subvariante foi identificada em uma jovem de 18 anos, que é moradora do município e foi diagnosticada com a Covid na metade do mês de janeiro. Ainda de acordo com a pasta, a jovem está bem e não precisou ser hospitalizada. A identificação da subvariante aconteceu na última quinta-feira, por meio do programa de sequenciamento genômico da Prefeitura de Aparecida. Ainda segundo a pasta, a paciente apresentou sintomas de gripe, como dor de cabeça, tosse e dor de garganta. A secretaria disse ainda que a jovem negou ter feito viagens ou que tenha tido contato direto com pessoas de outros estados. Com a identificação, a secretaria acendeu um alerta devido à alta transmissibilidade dessa subvariante. Além da jovem, familiares dela, como esposo, filho, sogro e sogra, foram diagnosticados com a doença no mesmo período. De acordo com a prefeitura, nenhum precisou de hospitalização. 6h41. Forças de segurança apreenderam 36 toneladas de drogas em 2022 em Goiás. Vamos conferir os detalhes com o Marcelo Tavares. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que ao longo do ano passado, 36 toneladas de drogas foram apreendidas em todo o estado. O trabalho foi executado pelas diversas unidades operacionais das polícias civil e militar, que também apreenderam mais de 5.000 armas e efetuaram 26 mil prisões em flagrante no período. Uma das maiores apreensões foi realizada durante patrulhamento na BR-364 entre os municípios de Jataí e Mineiros, no sudoeste goiano, no mês de abril de 2022. Em 2 veículos abordados, policiais militares encontraram aproximadamente 1 tonelada de maconha oriunda do Mato Grosso. 3 suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Além de impactar diretamente no consumo e no tráfico de drogas, a ação da polícia tem reflexo também em outros crimes, já que o comércio ilegal de entorpecente está na raiz de modalidades criminosas como o homicídio, principalmente o tipo acerto de contas. Em 2022, foram registrados 1.174 homicídios dolosos em Goiás, número inferior ao registrado em 2021, quando houve 1.242 casos. Na comparação com 2018, a queda foi de 44%. O combate à criminalidade resultou ainda em 2022 no cumprimento de 5.475 mandados de prisão, 1.200.000 pessoas abordadas, 902 mil veículos abordados, 4.000 veículos recuperados e 250 quadrilhas desarticuladas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E agora já são 7h42. E o Real Madrid divulgou que o goleiro Courtois, o artilheiro Benzema e o zagueiro brasileiro Éder Militão estão de fora da estreia do Mundial de Clubes no Marrocos. O trio machucado ficou de fora da lista de 22 relacionados para a viagem a Rabat para o jogo da quarta-feira diante do Al Ahly. Mas o trio ainda pode disputar uma eventual decisão. Nesta segunda-feira, a equipe treinou em Madrid antes do embarque para a busca do 8º título mundial e divulgou os 22 jogadores que irão representar o clube da estreia contra os egípcios no estádio Molly Abdallah. Além dos 3 titulares, também não viajaram Hazard, Mendy e Lucas Vazquez. Por causa das tantas importantes ausências, Ancelotti teve que recorrer ao time B para completar o elenco, chamando Luiz Lopes, Canizares, Maruel, Martim e Aribas para fechar o grupo da viagem. Agora 6h45 e o Flamengo, falando ainda do mesmo Mundial, finaliza a sua preparação para a semifinal aí diante do Al Hilal, que acontece hoje, a partir das 4h. Quem vai trazer os detalhes é o Cadu Macri. O Flamengo finalizou a preparação para a semifinal do Mundial de Clubes, que será realizada nesta terça-feira no Marrocos, às 4h, no horário de Brasília. O time rubro-negro vai encarar o Al Hilal da Arábia Saudita, que na fase anterior desbancou o Wydad Casablanca, time da casa, nos pênaltis no sábado passado. Tirando o atacante Bruno Henrique, que já está afastado por lesão há algum tempo, o técnico Vitor Pereira tem todos os jogadores à disposição. Como a competição praticamente abre a temporada, os atletas não estão nos melhores momentos físicos, mas o treinador português espera que a vontade
acabe superando qualquer outra adversidade. Neste momento, o que conta, fundamentalmente, para mim, mais do que o físico, é o anímico. É a vontade que temos de ganhar de levar este título para casa. Portanto, e é isso, e é com essa superação, apesar do pouco tempo de trabalho, é com essa superação, com essa força anímica que eu estou à espera de ver, os meus jogadores. O zagueiro Davi Luiz vai disputar o Mundial de Clubes pela segunda vez. Na primeira, ele estava atuando pelo Chelsea na final contra o Corinthians na edição de 2012. O defensor revela qual o espírito ele chega para disputar a competição. Ansioso, feliz de estar tendo essa oportunidade na carreira, mais uma vez, estar disputando esse título que é tão importante para o mundo inteiro e para nós, sem dúvida nenhuma, também. Então, estou feliz, ansioso, preparando da melhor maneira possível essa competição, esse jogo da nossa semifinal, para a gente dar continuidade ao nosso sonho. Quem vencer esse duelo vai encarar o vitorioso do confronto entre Real Madrid e Al Hilal do Egito. Nesta segunda-feira, o time espanhol anunciou a lista de atletas que vão com a delegação para o Marrocos. O goleiro Courtois, o lateral esquerdo Mendy, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Hazard e Benzema estão lesionados e, por isso, foram cortados. A agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A hora já são 6h47 e, de acordo com o analista de safras e mercado, os preços domésticos ficaram estáveis a mais altos desta segunda-feira no mercado da soja. Houve registro de negócios pontuais. Os produtores seguem focados nas colheitas das safras de verão. Dessa forma, em Passo Fundo, a saca de soja de 60 quilos seguiu em R$ 171. Ao mesmo tempo, na região das Missões, a cotação estabilizou em R$ 170. Já no Porto do Rio Grande, o preço permaneceu em R$ 178. Simultaneamente, em Cascavel, o preço elevou de R$ 168,50 para R$ 169 a saca. Já no Porto de Paranaguá, a saca desvalorizou de 176 para 174. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca subiu de 157 para R$ 157. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, essa cotação foi para R$ 156 a saca. Por fim, em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca passou de 155 para R$ 156. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam com preços mais baixos. As preocupações com o conflito geopolítico entre China e Estados Unidos, como a provável queda na demanda asiática pela soja americana, pressionou o mercado. Outro fator baixista é o bom desenvolvimento e a previsão de uma safra recorde no Brasil, na casa dos 153 milhões de toneladas. O clima seco na Argentina, comprometendo o potencial produtivo, limitou perdas ainda mais acentuadas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vejam só, volta e meia se fala de um cidadão de primeira classe aqui no Brasil, que é o vinculado ao serviço público, né? Que tem benesses, que tem prerrogativas, que tem férias diferentes, aposentadoria diferente, horário diferente, né? E os funcionários públicos reagem dizendo que também ganham pouco, que trabalham demais, que isso é uma injustiça, né? Mas veja só, está chegando agora no Supremo, depois de 2 anos de denúncia da Procuradoria-Geral da República, o tal de salário esposa, que está no estado mais importante do país, no governo do estado de São Paulo. Funcionário estadual paulista, né? Cuja mulher não trabalhe, não tenha renda, não tenha salário, ganha um salário esposa. O funcionário ganha um pouquinho mais para sustentar a mulher que está em casa. É um negócio meio doido. Provavelmente saiu de Assembleia Legislativa, né? Para dizer, tem que estimular a dona de casa e tal, que está cuidando dos filhos. Deve ser essa a justificativa. Só que não tem isonomia nisso. O Procurador-Geral da República disse, olha, não pode ter salário diferente por causa do Estado Civil. Então, o solteiro não vai ter direito a isso, né? E, além de tudo, é contra a moralidade, né? É o dinheiro do público, do contribuinte, de todo mundo. Gente, o procurador entrou nisso há mais de 2 anos.
A relatoria foi com o ministro Barroso. Só agora, ou seja, ficaram pagando durante esses 2 anos. O município de São Paulo tinha isso e cancelou. Até era pouquíssimo, mas cancelou em 2020. Foi derrubado isso, não existe mais. Mas o município de Amparo, em São Paulo, por exemplo, tem para os funcionários municipais. É um péssimo exemplo. Vamos esperar que o Supremo derrube isso. Aliás, o Supremo derrubou outra coisa, né? O bloqueio das contas nas redes sociais da deputada Carla Zambelli. Só não derrubou a denúncia que foi recebida da Procuradoria-Geral do uso da arma. Ela tem porte, tem posse, tem porte, mas quem tem porte sabe que não tem que estar exibindo a arma no público em lugares em que há risco para outras pessoas, né? Então, esse caso está no Supremo ainda. Agora, bom, gente, o chefe de Estado do Brasil, o presidente da República, continua criticando uma instituição independente, autônoma, que é o Banco Central. Foi para lá para dar posse a Luiz Mercadante, no BNDES, no Rio de Janeiro, e, de novo, desancou contra o Banco Central, por causa da taxa Selic de 13,75%, que é metade da taxa Selic de Lula no primeiro mandato, no primeiro ano, lá com Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, que era 26,5%. O antigo diretor internacional do Banco Central deu uma entrevista ontem no Estadão, dizendo que não tem a menor chance de recuar nesse momento nessa taxa Selic, quando há expectativa de inflação. E ele, inclusive, diz porque o slogan desse governo é vida é gasto. Vamos gastar. Ora, se vamos gastar, vamos nos endividar. E nos endividando, nós vamos ter que botar papel do mercado, vai subir o juro, assim como a inflação, né? Aliás, o Alexandre Schwartzman aproveitou para criticar também o ministro da Fazenda, dizendo que o tal pacote dele é de um amadorismo que ruboriza qualquer pessoa que entenda desse assunto, né? Que tem coisas até exóticas quando fala em moeda única com a Argentina. Falar em questão exótica é outra o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quando, numa entrevista no Valor Econômico, perguntaram para ele, mas espera aí, se regulamentar a relação de trabalho do sujeito que trabalha com Uber, por exemplo, acaba o Uber, pode sair do país. Ele respondeu, pode sair, que aí eu boto os Correios para fazer serviço de entrega. Serviço de entrega de pessoas, eu vou chamar os Correios. Carteiro, vem aqui, me leva para tal lugar. É um negócio assim meio primário. Uma outra, só para registrar, né? Me dá uma pena, porque a gente deseja pacificação nacional. E o presidente faz declarações que estimulam a luta de classes. Disse que esse movimento que desbordou lá no 8 de janeiro, né, é a revolta dos ricos que perderam a eleição. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o Brasil teve um salto nos últimos anos no número de médicos e hoje cerca de 545.400 profissionais estão em atividade no país. Isso dá 2,56 para cada 1.000 habitantes, próximo ao índice de outros países, como os Estados Unidos. Os números, Daliana, no entanto, confirmam a desigualdade na distribuição e na fixação de médicos pelo Brasil. A maioria, mais de 290 mil, está concentrada somente nas capitais, atendendo a 24% da população brasileira. Entre as regiões, o norte é a mais deficitária. Os dados divulgados ontem são do Conselho Federal de Medicina e aparecem na Demografia Médica, plataforma que neste ano ganhou uma versão digital e deverá ser atualizada a cada 6 meses. Antes, os números eram disponibilizados de forma impressa a cada 2 anos. E durante a inauguração do Supercentro Carioca de Saúde no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente Lula, foi anunciado um repasse de R$200 milhões a estados e municípios para que seja apresentada a união diagnóstico das filas do Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo país. Os recursos são de um pacote federal de R$600 milhões para reduzir as filas do Sistema Único de Saúde pelo Brasil. Os outros R$400 milhões serão repassados à medida que forem realizadas as cirurgias.
principalmente abdominais, ortopédicas e oftalmológicas. O intuito é que o levantamento esteja pronto até junho deste ano. Os detalhes para os repasses desses valores devem ser divulgados ainda esta semana. A orientação é que as secretarias de saúde devem mandar ao Ministério da Saúde a demanda local por cirurgias, além de um planejamento para executar o programa de redução de filas para que seja estipulada a liberação dos recursos. E o Brasil bate recorde em geração de energia renovável. Saiba os detalhes com o repórter Renato Martins. Atitude positiva com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. A energia elétrica produzida por fontes renováveis como o vento e o sol é um desafio no mundo inteiro. Felizmente, os países estão a passos largos em direção ao crescimento desse tipo de produção. Em 2022, foi alcançada a marca de 92% de geração no Brasil. O resultado foi divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e aponta que a participação das usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total de energia gerado pelo Sistema Interligado Nacional foi a maior dos últimos 10 anos. No total, no ano passado, foram gerados quase 62 mil megawatts médios por mês de energia. Esse resultado positivo também foi consequência de um cenário hídrico climático mais favorável, pois os reservatórios de água foram recuperados, além da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol. As chuvas de 2022 contribuíram para um aumento de 17% na produção das hidrelétricas. Entre os estados que mais apresentaram crescimento na produção de energia hidráulica em 2022 estão Mato Grosso em primeiro lugar, seguido de São Paulo, Tocantins, Pará, Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Já a geração solar teve o maior aumento no ano, crescendo 64% em comparação com 2021. Um dos destaques foi a criação de 88 novas fazendas solares que se integraram ao sistema nacional. A geração eólica cresceu 12%. Atualmente, o país conta com 891 parques eólicos com mais de 25 mil megawatts de capacidade instalada. Quer mais boas notícias todos os dias? Acesse redeatitudepositiva.com.br, siga nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal de YouTube e até a próxima. Atitude positiva com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. Distribuição Agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. E o novo delegado da Polícia Civil de Goiás, André Gustavo Cortes Ganga, afirmou que a principal medida a ser adotada na instituição é o que chama de aumento de operacionalidade, sobretudo no combate à violência contra as mulheres. Ele foi empossado na manhã de ontem em solenidade no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. André Ganga disse que pretende ampliar a Delegacia da Mulher de Goiânia, transformando em uma estrutura estadual. André Gustavo Cortes Ganga assumiu como delegado-geral da Polícia Civil de Goiás após pedido de exoneração de Alexandre Lourenço na semana passada. Houve mudança ainda no subcomandante-geral da Polícia Militar, com a entrada de Clives Pereira Sanches, e no subcomandante de bombeiros, com Pablo Lamarro Frazão. E a Polícia Civil do Maranhão deflagrou a Operação Faleri nesta segunda-feira. O objetivo da investigação foi reprimir crimes de propriedade praticados contra servidores públicos vinculados a prefeituras de municípios do Maranhão. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão na região metropolitana de Goiânia. Outros bens foram apreendidos, como um veículo, além de bloqueio de valores na conta dos investigados. Sendo realizada ainda uma prisão em flagrante com a apreensão de arma, munição e droga. Segundo as investigações da Polícia Civil, os criminosos abordavam as vítimas através de aplicativos de mensagens, se fazendo passar por autoridades do sistema de justiça. As vítimas escolhidas eram servidores públicos vinculados às prefeituras dos municípios do Maranhão, entre elas as de Santa Helena, Turilândia, São Luís e São José do Ribamar. As vítimas, então, levadas ao erro diante do uso de imagem de autoridades e do próprio órgão público, acabavam por transferir valores aos criminosos. Em seguida, se davam conta de que haviam sido vítimas de um crime. Segundo as investigações, o prejuízo total ainda está sendo estimado.
7h12. E o estado de Goiás está oferecendo 1.650 vagas para cursos de capacitação e qualificação à distância. Quem traz os detalhes é o Marcelo Tavares. As escolas do futuro de Goiás estão com as inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional na modalidade à distância, o EAD. São 1.650 vagas distribuídas entre as unidades Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt, em Goiânia, e Sara Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto. As inscrições devem ser feitas no site efg.org.br. Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. São oferecidas 1.200 vagas nos cursos de canais de vendas, logística para e-commerce, fotografia para mídias digitais, gravação e edição de vídeos para mídias digitais e sistemas de computação. Já as outras 450 vagas são para qualificação profissional nos cursos de gestão de negócios, criação de conteúdo digital e programação de computadores. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 de fevereiro e as aulas começam no dia 13 de março. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E agora já são 7h13. 8 anos depois, o Brasil está de volta a uma Copa do Mundo Sub-20. Na última segunda-feira, a seleção comandada por Ramon Menezes sofreu, mas venceu o Paraguai por 2-0 pela terceira rodada do hexagonal final do sul-americano da categoria. Se manteve na liderança e garantiu vaga de forma antecipada. Giovani e Ronald, um em cada tempo, marcaram os gols. Com 100% de aproveitamento, o Brasil chega a 9 pontos e garante no mínimo a 4ª posição do hexagonal. Assim como o Uruguai, que goleou a Venezuela mais cedo e também se garantiu no Mundial da Indonésia, que será disputado em maio. A briga agora é pelo título e as duas primeiras colocadas se enfrentam na última rodada. O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira, às 22 horas, contra a anfitriã Colômbia, a única que segue na briga por título contra a seleção e o Uruguai, que se enfrentam no domingo. E a CBF continua monitorando técnicos, porém ainda não definiu quem será o substituto de Tite. Vamos conferir com Cadu Bacri. A ideia inicial de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, era anunciar o substituto de Tite no comando técnico da seleção brasileira até o fim do mês de janeiro. Mas a entidade ainda não definiu quem vai ser o treinador do time pentacampeão do mundo. Apesar da seleção ter 2 amistosos marcados para março, a diretoria da CBF não tem pressa para fechar com o novo comandante. Apesar de Edinaldo Rodrigues não admitir, a preferência interna é que o substituto de Tite seja um treinador estrangeiro, mas que fale português ou espanhol para facilitar a comunicação com os jogadores e jornalistas brasileiros no dia a dia. Os nomes mais cotados por hora são os de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, José Mourinho, da Roma e Jorge Jesus, do Fenerbahçe. O nome de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que nas especulações chegou a ter seu nome retirado da lista por conta do temperamento, continua entre as opções. Além de definir o novo técnico, a entidade precisa escolher também o novo coordenador da seleção, cargo que era ocupado até a Copa do Mundo por Juninho Paulista. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E após abrir a sessão da última segunda-feira com ligeiras quedas, os contratos futuros do milho finalizaram a sessão em campo positivo na Bolsa de Chicago, sendo que os principais vencimentos registraram altas em torno de 1,5 a 3,25 pontos. O vencimento março 23 se encerrou o dia cotado a $6,79 por bushel, com valorização de 1,5 ponto. O maio 23 terminou o dia precificado em $6,77 por bushel, com ganho de 2,25 pontos. No caso do julho 23, encerrou o dia negociado em $6,68 por bushel e teve um ganho de 3,25 pontos, enquanto setembro 23 finalizou com ganho de 2,50 pontos,
cotado a $6,13 por bushel. De acordo com informações do Departamento de Agricultura americano, foram reportadas novas vendas do milho nesta segunda-feira, que somaram 311,8 mil toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Fevereiro laranja. Quais são os cuidados com a leucemia mieloide aguda? Confira nessa matéria com Carolina Cassola. Neste mês é celebrado o Fevereiro Laranja, uma campanha que busca conscientizar a população sobre as leucemias e a importância da doação de medula óssea. A doença apresenta 4 diferentes tipos, sendo a leucemia mieloide aguda uma das mais graves, porque se desenvolve de forma rápida e agressiva. Os sintomas de LMA costumam se manifestar por meio de anemia, perda de apetite e peso, hematomas e sangramentos frequentes ou com grande volume. Giovanni Bonfim, gerente médico sênior da Astellas Pharma Brasil, relata o caminho até o diagnóstico e tratamento adequado. O médico vai solicitar um hemograma, pedir um histórico clínico e exame físico, que é sempre comum isso em um pronto-socorro. A partir do momento que se tem uma suspeita de leucemia, o médico pode pedir ainda um mielograma, que é uma coleta da medula óssea desse paciente. E ainda esse paciente pode passar por alguns testes genéticos, que é bem importante. E aí, quanto mais informações a gente ter sobre a doença e conhecer muito bem qual é esse tipo de leucemia, melhor será para adequar o tratamento ao perfil do paciente e à sua doença. A leucemia mieloide aguda pode acometer pessoas de qualquer idade, mas atinge principalmente os idosos. O transplante de medula óssea é uma das principais opções de tratamento para os pacientes que têm algum tipo de LMA. O paciente ele vai receber as células de um doador e essas novas células-tronco elas vão restaurar a medula do paciente, então possibilitando a formação de agora células saudáveis. Aí o paciente com leucemia mieloide aguda, que passa por um transplante bem sucedido, ele vai ter uma boa chance de se manter por mais tempo livre da doença e com mais qualidade de vida. Se você tiver interesse de se tornar um doador de medula óssea, procure o banco de medula ou um hemocentro mais próximo da sua casa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Voltamos com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, trazendo as informações na sua manhã. O senador Rogério Marinho será o líder da oposição no Senado. O nome tem o apoio da maioria do futuro bloco formado por PL, republicanos e progressistas. A decisão deverá ser oficializada hoje. Marinho perdeu a disputa para a presidência do Senado contra Rodrigo Pacheco. O atual presidente conquistou a reeleição com 49 dos 81 votos no Senado em 1º de fevereiro e foi reconduzido para mais 2 anos na presidência da casa. Com 32 votos, Marinho saiu da disputa como o nome da oposição ao governo Lula no Congresso. A indicação de Marinho ainda não foi oficializada. Por hora, o bloco formado por progressistas e republicanos tem 10 senadores. O PL ainda não integra a estrutura da oposição. O senador Ciro Nogueira foi designado para liderar a minoria no Senado. Diferente de Marinho, o ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro já aparece relacionado ao posto no site oficial da Casa. O termo minoria parlamentar se refere ao maior bloco parlamentar que se posiciona contrariamente à maioria parlamentar. E PIS/PASEP, pagamento dos benefícios, já estará disponível a partir do próximo dia 15 de fevereiro. Quem traz os detalhes é a Daniela Gomes. A partir do dia 15 de fevereiro, pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021 poderão sacar o abono salarial do PIS/PASEP. Cerca de 23 milhões de trabalhadores vão receber o benefício. Os valores a serem pagos variam de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021. O economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Roberto Piscitelli, orienta como utilizar o benefício recebido. Naturalmente, poderá ser utilizado para qualquer finalidade, não é um recurso vinculado a um determinado tipo de aplicação, portanto, as pessoas poderão fazer uso desse recurso da maneira que
lhes for mais conveniente. Por exemplo, para o pagamento de dívidas, prioritariamente, que certamente será a opção de muitas pessoas, dado o alto grau de endividamento, praticamente 80% das famílias brasileiras. Os valores podem ser consultados pelo portal gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Reportagem Daniela Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27 agora. E após um pico de casos de Covid-19 ter demandado a abertura de novos leitos no fim do ano passado, a Secretaria do Estado da Saúde de Goiás agora iniciou a desmobilização de vagas. O movimento se dá observando a queda de 85% no registro de novos casos na comparação da média semanal entre o início de dezembro e o começo deste mês, bem como o controle das taxas de ocupação e de novas solicitações por leitos. O quadro surpreendeu a gestão estadual, que temia aumento de infecções após as festas de fim de ano. No início de novembro, a secretaria mantinha 20 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19. A quantia atendia uma média semanal de casos que estava em 181 na primeira semana do mês e saltou para 635 na última. Na segunda semana de dezembro, a média aumentou abruptamente para 4.617 casos, demandando a abertura de 40 novos leitos apenas na rede estadual. Já no início de janeiro, a curva de novos casos mudou de sentido, iniciando uma sequência de quedas, um dos motivos para a desmobilização de 20 leitos no dia 27 do último mês. O superintendente do Complexo Regulador em Saúde de Goiás, Luciano de Moura Carvalho, explicou que o monitoramento diário observa quando a taxa de ocupação fica inferior a 80%. E quase metade dos deputados estaduais dessa nova legislatura são novatos, e União Brasil e MDB, os partidos com mais parlamentares. Confira a matéria com Pedro Henrique Rabelo. Os novos integrantes da Assembleia Legislativa já estão trabalhando e eles representam uma realidade diferente do parlamento anterior. 17 partidos estão representados na casa. 19 dos 41 deputados são novatos. As siglas com mais representantes são União Brasil e MDB, que são os partidos do governador e do vice, respectivamente. Com isso, a tendência é que o diálogo continue sendo aberto e a Alego continue participando diretamente das decisões do Executivo. Essa legislatura, com certeza, contribuirá muito com o governo, né? De forma que a 19ª foi fundamental. E a 20ª irá contribuir para que esses programas se avancem, para que o Estado possa continuar os seus avanços e dar ao Estado, à população do Estado, o governo que ele merece, que ele precisa. Então, acho que com muito mais equilíbrio, com muito mais preparo, o governo hoje, com as contas equilibradas, com tudo do Estado mais às suas mãos, eu acho que essa legislatura também contribuirá muito para o governo, para que esses avanços continuem acontecendo para o Estado e vai fazer um governo, na minha opinião, o melhor governo que o Estado já teve da história do nosso Estado. Outra novidade é que o número de mulheres aumentou. Na última legislatura eram 2, agora são 4. Bia de Lima, do PT, Rosângela Rezende, do Agir, Vivian Naves, do PP e Zeli Frist, do PRTB. Entre os nomes estreantes estão Alessandro Moreira, do PP, Anderson Teodoro, do Avante, André do Prêmio, Avante, Bia de Lima, PT, Clécio Alves, Republicanos, Cristiano Galindo, Solidariedade, José Machado, PSDB, Fred Rodrigues, DC, Jamil Calife, do PP, Gugu Nader, do Agi, Isiquinan, do MDB. Deputado, nome, sobrenome. Isiquinan. Deputado estadual. Deputado, as expectativas do senhor em relação a esses próximos 4 anos aqui na casa, quais são? A expectativa é de resgatar os compromissos assumidos, sobretudo nos municípios onde fui votado. E, obviamente, defender pautas que são relevantes para o desenvolvimento social e para a ascensão econômica de todas essas regiões. E atuar aqui no parlamento, sobretudo na defesa de bandeiras nas quais eu acredito, como é o caso do setor agropecuário. Setor esse responsável pela formatação majoritária dos superávites que o Brasil vem obtendo ao longo dos anos.
setor que gera empregos, que gera oportunidades a todos que nele estão vinculados, seja na condição de empregado ou empregador. E também atuar no sentido de proporcionar uma amplitude maior ao acesso de serviços prestados às crianças e adolescentes que detêm algum tipo de necessidade especial. Então, a minha atuação parlamentar vai nesse sentido e, naturalmente, no decorrer do tempo, nós iremos dialogar com esses setores para buscar aquilo que é prioridade para cada um deles. A lista dos deputados novatos segue com Lineu Olímpio, do MDB, Lucas do Vale, o segundo mais votado no estado, também do MDB, Rosângela Rezende, do Agir, Ricardo Quirino, do Republicanos, Véter Martins, do Patriota, Vivian Naves, do PP e doutora Zeli, do PRTB. O deputado André do Prêmio já foi prefeito. A experiência de ser deputado é a primeira. Venho representando o entorno, fui eleito na base, pretendo estar na base do nosso governador Ronaldo Caiado e acredito, pelo discurso que ele tem feito, que a gente vai conseguir entregar bons resultados aí nessa 20ª legislatura. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Ministério Público da Espanha entrou com um pedido para que o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves siga em prisão provisória enquanto é investigado por agressão sexual a uma jovem de 23 anos. As informações são do jornal local El Periódico. Na manifestação, o Ministério Público rejeita as medidas cautelares de levantamento de passaporte, comparecências diárias em tribunal e uso de pulseira eletrônica que a defesa do jogador propôs. Isso porque a defesa de Daniel Alves apresentou um pedido de liberdade provisória na semana passada, alegando que o jogador não apresenta risco de fuga, o que é um dos argumentos da Justiça espanhola em sua decisão de manter o jogador do Barcelona, o ex-jogador do Barcelona, preso. A decisão do futuro do ex-lateral deve ser tomada pelo Tribunal de Barcelona nos próximos dias. E o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, Pedro Henrique Val Feitosa, pretende fazer denúncias da briga entre jogadores no gramado da Arena da Baixada até o fim dessa semana. A confusão aconteceu no empate por 1-1 entre Atlético Paranaense e Curitiba pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior fez 9 expulsões, 5 atleticanos e 4 alviverdes. Os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, o lateral Pedrinho e o volante Christian, além do meia atacante Davi Terans do Furacão. Já o coxa foram o técnico Antônio Oliveira, o zagueiro Márcio Silva e os atacantes Aleph Manga e Fabrício Daniel. Feitosa afirmou que os atletas serão denunciados no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e podem pegar de 4 até 12 jogos de suspensão. Depois da denúncia, eles serão julgados por 3 comissões disciplinares e cabem recursos ao Pleno e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37 e o montante do desembolso do crédito rural chegou a 222,8 bilhões de reais no Plano Safra 2022-23, no período de julho de 2022 a janeiro deste ano. Os financiamentos de custeio tiveram a aplicação de 136,6 bilhões. Já as contratações das linhas de investimentos totalizaram quase 60 bilhões de reais. As operações de comercialização atingiram 15,6 bilhões e a industrialização 10,8 bilhões. De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, foram realizados 1.234.957 contratos no período de 7 meses, sendo 891 mil no Pronaf e 150 mil no Pronamp. Os valores contratados pelos pequenos e pelos médios produtores foram respectivamente de 36,8 bilhões de reais no Pronaf e 36,3 bilhões de reais no Pronamp, em todas as finalidades: custeio, investimento, comercialização, industrialização. E o boi gordo registrou alta nos preços nesta terça-feira. Os detalhes com Fernando Alves.
A cotação da arroba do boi gordo começou a terça-feira com alta de 2,34% e o produto é negociado a R$ 293,10 em São Paulo. O preço do quilo do frango congelado não teve variação e o produto é vendido a R$ 6,55. O preço do quilo do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 6,60. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 2,69% e o produto é negociado a R$ 10,29. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,69. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 6,55. Os valores são do CPEA. Reportagem Fernando Alves.